Com vocês o pastor Diamantino Fragoso Costa, de Luanda, Angola, aqui em Santa Maria, pregando para nós. Pastor Diamantino, tenha liberdade, fala para nós a palavra. Deus te abençoe, meu pastor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Bom, eu realmente sinto-me privilegiado, né? Porque parece que estamos voltando à manjedoura mesmo. Dom Brander dizia, volte aos porões, né? Volte a ter mais de Deus e menos do mundo. Amém, é verdade. E o que nos traz aqui é a palavra, não é lugar, não é geografia. Estamos aqui porque cremos na mesma coisa. Amém. E queremos somente compartilhar um pequeno pensamento com os irmãos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia então em 2 Pedro, capítulo 2, e também em Apocalipse, capítulo 22. Que o Senhor nos ajude com o serviço da palavra. Segunda Pedro 2, vamos ler o versículo 1 ao versículo 3. Amém? Amém. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então, Apocalipse 22, aí o versículo 17 e 18. Né? E o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos agradecidos pela Tua palavra, a qual, Senhor, é a única luz que temos para iluminar-nos, Senhor, neste mundo de trevas. Aleluia. Precisamos da Tua direção, Senhor, para compartilharmos mais um pouco da Tua palavra, conforme cremos que somos a semente de Abraão, Senhor, a qual crê em toda a palavra e não pode, Senhor, ignorar os eventos que têm, Senhor, acontecido e que já têm sido esclarecidos por profecia, Pai. Obrigado pela Tua liderança e por Tua ajuda nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos? Graças a Deus. Amém. Eu quero falar sobre aprovação. Amém? Quero falar sobre aprovação e baseando aqui, claro, na mensagem do irmão Brander, né, que veio exatamente para trazer uma mensagem que nos aprova, né? Amém. Nós não podemos ser aprovados se não tivermos o selo de Deus. E este selo é o Espírito Santo, o qual tem sido enviado do céu para poder, né, entrar no crente, entrar no eleito. Amém. Somente que o Espírito Santo não pode ser dado às pessoas sem que primeiro Deus tenha um ministério, porque está escrito na Bíblia que Deus somente dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. É verdade. Por isso que Pedro estava pregando o Evangelho e as pessoas ouvindo, Pedro recebeu o Espírito Santo. E aquilo mostrava a aprovação de Deus sobre o ministério de Pedro e mostrava a aprovação também sobre as pessoas que realmente receberam o Evangelho que Pedro estava pregando. Amém. Né? Então hoje nós precisamos saber sobre a aprovação. Vamos falar um pouquinho dentro desse contexto. Né? Na mensagem Não Te Estribes no Teu Próprio Entendimento, parágrafo 48, irmão Brander diz, igreja na Bíblia é tipificada por uma mulher. E uma igreja, hoje, pode aceitar um amontoado de dogmas ou credos e precipitar a congregação inteira em uma separação de Deus, né? Em uma separação de Deus.
essas pessoas que adotam estas coisas no lugar da palavra de Deus são exatamente como Eva. Uma igreja tipifica uma mulher. E a igreja nunca foi dada a ela uma liderança, diz o profeta. Porque a igreja é uma mulher e a igreja não pode pregar. A única forma que Deus pode pregar tem que ser através do varão, não através do grupo. O grupo posiciona ao lado do homem que tem a revelação. Porque no princípio foi exatamente o elo mais fraco que trouxe a queda no Jardim do Éden. Uma igreja que deixou de ouvir o seu pastor para ouvir um mercenário, né? Para ouvir uma serpente. E a serpente era tão inteligente, mais próximo do homem, né? Que ao ponto que a diferença que havia entre a serpente e o homem, irmão Branham diz, era a alma apenas. Não era o físico, não era a estrutura fundamental, a anatomia física do homem, mas era em relação àquilo que estava dentro dele, que constituía numa alma, que tem o livre-arbítrio e que pode aceitar ou negar Deus. O homem, ele foi feito para ser um receptáculo do próprio Deus. E Deus não podia entrar no animal, Deus não entra nos animais. Ainda que nós lemos na Bíblia que há um jumento que falou com o profeta Balaão, né, tentando impedir a loucura do profeta, mas Deus, ele não entra nos animais. Aquilo foi apenas uma manifestação sobrenatural, Deus permitindo aquele animal falar, mas não que os animais tenham em si uma alma como o homem, né? Eles são criaturas vivas, mas não foram formados conforme o homem é formado. Agora, o grande privilégio que nós temos, né, é de sermos hoje a esposa do Cordeiro. Amém. E a esposa do Cordeiro, ela fala aquilo que o esposo diz. Porque o Espírito e a esposa dizem, vem, diz o irmão Branham. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Não é? Então, eu quero trazer algo aqui à lembrança dos irmãos, na mensagem a respeito. O parágrafo 71, irmão Branham dizendo assim, se Deus mandou o mensageiro e vindicou, pelos sinais que ele era o mensageiro enviado de Deus, então compete a eles obedecer este mensageiro. Né? Após Deus ter enviado o irmão Branham, com a mensagem dos céus, com a mensagem dos trovões revelados, compete a nós agora ouvirmos a este mensageiro. Amém. Compete agora a nós como igreja, como grupo, como pessoas singulares ou coletivas, ainda que a fé é recebida individualmente, não o grupo que recebe a mensagem, mas o indivíduo que se situa no grupo, que tem que aceitar a mensagem e confessá-la. Então, se nós hoje somos igreja de Deus, somos o povo eleito, a nação santa, nós devemos hoje aceitar tudo que o mensageiro trouxe em sua mensagem. Amém. Porque é a única maneira de nós sermos aprovados por Deus e podermos então termos companheirismo, né, como irmãos. Porque é ali que o apóstolo São João, né, ele diz que se alguém, se andarmos na luz como ele na luz está, né, temos comunhão uns com os outros, né? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, andar na luz é andar na luz da hora. É andar na mensagem que já tem sido declarada e revelada. Nós não podemos dizer, eu estou andando na luz, e cada um anda na sua própria luz. Porque Jesus também disse, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Não é porque eu digo, eu posso ver, mas porque realmente eu posso concordar com Deus na palavra, e ao concordar com Deus, eu obtenho a sua aprovação. Amém. Amém? Desejo trazer uma outra coisa às suas lembranças. Se Deus mandou o mensageiro e vindicou pelos sinais de que ele era o mensageiro enviado de Deus, então compete a eles obedecer este mensageiro. Exatamente. Eles devem obedecer o mensageiro e ter respeito por esse mensageiro. Olhem Josué e Caleb. Eles permaneceram exatamente do seu lado. Sim, Senhor. Seja em que for que Moisés estivesse, eles estavam também. Estivesse Moisés certo ou errado, eles permaneciam exatamente com ele de qualquer maneira. Está vendo? Porque eles sabiam que aquele era o mensageiro de Deus. Glória a Deus. Quer Moisés estivesse certo, quer ele estivesse errado, Josué e Caleb permaneciam ao lado de Moisés. Por quê? Porque Moisés era o mensageiro vindicado, que trouxe uma mensagem de Deus para o povo, que foi a lei de Moisés, quando Deus tentou falar diretamente com o povo. E o povo disse, fala tu conosco, Moisés, se Deus falar, nós vamos morrer.
Então Deus disse, olha, não lhes falarei mais a não ser por meio de profetas. Ele foi enviando profetas no decorrer do Antigo Testamento, até que ele mesmo desceu e era o profeta Deus. Amém. O Senhor Jesus Cristo, que pisou na terra para trazer a expiação, esse mesmo Deus, que foi o Jeová do Velho Testamento, ele veio na forma do homem que ele criou para poder ser um profeta, para que o homem pudesse reconhecer Deus não na forma de Deus, mas na forma de homem. Porque irmão Branham diz que a coisa mais difícil para o homem é reconhecer o outro homem. A coisa mais difícil para o homem é o homem acreditar no homem igual. A coisa mais difícil para Deus é levar o homem a acreditar no seu companheiro. Por isso Deus não veio e disse para o irmão Branham, se tu levares o povo a crer em Deus, porque todo mundo dizia crer em Deus. Disse, se tu levares o povo a crer em ti. Porque o ministério é centrado em uma pessoa. E nós temos que crer na pessoa que tem o ministério para podermos ter a aprovação de Deus, porque de outra forma nós não temos condição de ter fé. A fé vem pelo ouvir a palavra, mas a palavra, a Bíblia também diz em Romanos 10, como crerão se não haver quem pregue? Não se não haver quantos pregue, quem pregue, tem que haver alguém, que Deus possa tomar em suas mãos, trazer uma mensagem revelada, uma mensagem completa, e através dessa uma pessoa, outros serem despertados e abençoados pela palavra de Deus. Amém? Amém. Tanto, eu gosto de ver aqui Moisés falando, pregando, e talvez tivesse os críticos e chamando Moisés de errado por causa da doutrina ou pelo seu posicionamento, porque veja que quando Coré e Datã levantaram contra Moisés, não foi porque Moisés pregou algo tão difícil para eles. Não, vocês estão se exaltando sobre a congregação do Senhor. Esse era, olha, toda a congregação é santa, Deus fala com todos nós, como hoje as pessoas estão dizendo, Deus tem Efésios 4, Deus tem o quíntuplo de Efésios, e de fato Deus tem, mas o quíntuplo de Efésios se coloca atrás de uma pessoa. Porque não há ordem mais superior, diz o irmão Branham, não há ordem mais elevada para revelar a palavra do que profetas. Mas a maneira que o profeta é vindicado, ele tem que trazer a palavra do Senhor para aquele dia. Se há um profeta mensageiro para a era da Odisseia, teria que ser o homem que Deus vindicou, não apenas pelos sinais, o qual são escriturísticos, que Deus fez até além do escriturístico no ministério de irmão Branham, mas também acerca da palavra que foi prometida para o dia. A vindicação de Malaquias 4, a maior vindicação, diz o irmão Branham, na era da Odisseia, de que, de fato, o irmão Branham era um mensageiro para a era de Laodiceia, é a vinda literal do Senhor. É a vinda do Senhor confirmando que ele é Elias. Né? Ele diz, o próprio Jesus aparecendo ao retornar. Será a confirmação final, a vindicação de que esse homem, de fato, é o Elias de Malaquias 4. Agora, nós vimos que aquilo era o cumprimento da palavra, não um sinal apenas. Como as pessoas podiam olhar sinais. Irmão Branham orando pelos enfermos. E havia outras pessoas orando pelos enfermos. Tinha Oral Roberts orando pelos enfermos. Tinha T.L. Osborne orando pelos enfermos. Quer dizer, o ministério de Deus estava ali. E havia outros que não estavam seguindo aquele ministério e podiam fazer as mesmas coisas. Como há muitas pessoas hoje que não estão seguindo o Apocalipse 18:11 e podem ensinar algumas coisas dentro daquilo que está dentro da comissão de Apocalipse 18:11. Mas a vindicação de que hoje somos aprovados não é porque nós olhamos para a mensagem de forma superficial ou estamos buscando aprovação através de um grupo. Estamos buscando aprovação através da palavra revelada, a qual é a promessa de Deus para este dia. Que esteja certo para uns, errado para outros, nós ficamos ao lado da palavra, porque a palavra é a única coisa que pode nos fazer estar ao lado de Deus. Amém? Se tivesse Moisés certo ou errado, eles permaneciam exatamente com ele de qualquer maneira. Está vendo? Porque eles sabiam que aquele era o mensageiro de Deus. Mas na hora em que Deus estava falando através do profeta, se levantou uma mulher. Se levantou Miriam, a profetisa, e foi ferida com lepra. Como um tipo de uma igreja que se levanta contra o profeta e é ferida com a lepra espiritual, a lepra do pecado, a lepra da incredulidade. Porque Miriam, ela pensou, olha, Deus tem falado por nós, nós temos tido aqui um grande avivamento, e quando Moisés fala, nós também damos uma palavrinha para o povo, cantando e dizemos que o Senhor é Deus. Todavia, Miriam não era o profeta da hora de Moisés. Amém? O profeta da hora de Moisés era Moisés ele próprio.
Nem Josué era o profeta da hora de Moisés. Josué somente levantou depois que Moisés passou, diz o irmão Branco. Porque enquanto Moisés estava ali, ninguém mais tinha palavra. E Deus não muda o seu parecer, Deus não muda as suas maneiras de agir. Portanto, se Miriam se levantou naqueles dias, e foi por uma questão de igreja, foi por uma questão de eleição de uma esposa que Miriam não concordava por causa da raça daquela moça etíope, e já estava simbolizando que Cristo tomaria uma esposa gentia, não uma esposa da sua própria nação em que ele veio em princípio, não a esposa judia, mas uma gentia. E Moisés tomou uma cuxita, diz a Bíblia, que era uma esposa negra. E Miriam fez ciúmes daquilo, disse: há muitas mulheres entre a nossa pátria que Moisés podia tomar. E todavia aquilo desagradou a Deus. Vamos ler um pouquinho aqui. Aquilo não foi a escolha de Moisés, aquilo foi a escolha de Deus para Moisés. E quando eles ridicularizaram disto, aquilo irritou Deus de uma tal maneira, até que ele feriu Miriam, a profetisa, totalmente com lepra, a própria irmã de Moisés. Pensamos nós que Deus ferindo Miriam, e a coisa seria, Deus tem que matar Miriam. Não, Deus não mata aqueles que ridicularizam da promessa de Deus, da palavra. Você observa o seu proceder, o seu agir, está mostrando lepra espiritual, está mostrando a incredulidade, porque nunca teve a palavra dentro no seu coração, ao ponto de dizer: eu creio nisso e eu fico ao lado desta palavra. Verdade. Se nós somos aprovados por Deus, nós não podemos nos levantar contra aquilo que tem nos abençoado. Não podemos nos levantar contra a palavra que tem saído e trazido o privilégio da revelação aos nossos corações. Nós, se somos realmente aprovados pela palavra, nós ficamos com aquilo que está escrito. Ficamos com aquilo que já foi revelado e nós não nos levantamos contra esta mensagem. Amém? Então, se Miriam levantou, hein? Miriam levantando contra a palavra, você observa, aquilo colocou ira no coração de Deus. E Deus veio e pergunta para Miriam: vocês não temem a Deus? Hein? Se houver aqui um profeta, alguém que seja espiritual, eu vou falar com ele através de sonhos, através de visões. Mas não é assim com Moisés, meu servo, o qual eu falo com ele boca a boca. Né? Quando eles falaram contra Moisés, Deus disse: você está falando contra mim. Agora, falaram contra o irmão Brandon, e Deus não perdoava aquelas pessoas, já dentro da primeira e segunda etapa, falar contra o profeta, dizer que ele era anticristo e tal. Muitos caíam mortos dentro do profeta. Verdade. E por quê? Porque ele era a manifestação de uma promessa, ele era Malaquias 4, ele era a escritura do dia, dos dias da voz do sétimo anjo, ele era o mensageiro da era do entardecer. E hoje, quando nós estamos olhando para a noiva, as pessoas pensam que é algo à parte, algo inferior àquilo que é o ministério de Malaquias 4, né? Mas todavia a noiva, ela tem o mesmo ministério do esposo, porque ela é que serve o esposo. Falar contra Moisés, a Bíblia diz: as pessoas morriam sem misericórdia. E agora a Escritura vem e pergunta para nós: quanto mais cuidais vós, será julgado merecedor de castigo aquele que pisar o sangue de Jesus, o sangue do Filho de Deus, e fizer agravo ao Espírito da graça. Pisando na lei de Moisés, as pessoas morriam, porque 2 ou 3 testemunhas era suficiente para acusar aquela pessoa. Agora, pisar sobre a revelação completa de Jesus Cristo hoje na noiva, as pessoas morrem também. Eles vão para o outro lado da misericórdia, eles vão para o outro lado, que é o lado do julgamento, ainda que sentindo que estão bem. Porque o homem que rejeitou andar com Jesus, Marcos 10, ele também disse: olha, o irmão Brando disse que ele construiu mais celeiros. Você pega a mensagem de liderança, aquele rico que ele disse: bom mestre, quem de fazer perder a vida eterna? Sabe os mandamentos e tal, você sabe que o Cordeiro saiu do trono. Eu sei disso. Muito bem. Só te falta uma coisa: vende tudo que tu tens. E ali o homem não conseguiu deixar os seus bens, não conseguiu deixar a sua popularidade, não conseguiu deixar a sua projeção social. Por quê? Porque aquilo era um preço muito alto. Colocar-se ao lado de Jesus era um preço alto, colocar-se ao lado da palavra. E o irmão Brando diz: olha, ele construiu celeiros maiores. Ele foi e fez igrejas maiores, né? Ele tornou-se mais rico do que ele antes era, mas não significava que Deus o tinha aprovado, porque ele desprezou a única oportunidade que ele tinha de tornar-se um associado com Cristo. É verdade. Tornou-se, veja bem, ele rejeitou aquela oportunidade, e como consequência disso, ele foi e tornou mais rico. A hora que as pessoas estão ganhando mais dinheiro, não significa que Deus está com eles. A hora que nós estamos na penúria, estamos com dificuldades, temos só o suficiente para comer, e não significa que Deus não está conosco também.
Irmão Branham diz que sou ensolarado, seu ensolarado, não é sinal da aprovação de Deus. Se a gente tem muito ou se tem pouco, não é sinal de que Deus está conosco ou contra nós. A aprovação de Deus é pela palavra. Amém. A aprovação de Deus é pela revelação. Por isso que quando Pedro confessou o Senhor Jesus Cristo, ele disse, não te revelou a carne e o sangue. Carne e sangue não te revelou. Hoje, se cremos na mensagem de Apocalipse 18 a 11, que está profetizando outra vez, aquilo que o sétimo anjo pregou, aquilo que o sétimo anjo revelou, não é por causa de carne e sangue. Por vezes você está diante da carne e do sangue que tem aquela revelação, né? Ainda que a revelação está na alma, está diante daquele homem que tem aquele ministério e não reconhece. Por quê? Porque está olhando para o natural, está olhando para a casca. E Deus está no lado de dentro, Deus não está no lado exterior. Por isso Ele só precisa da voz para poder esclarecer aquela palavra. Por vezes as pessoas olhando para o homem não conseguem verificar aquilo. Mas Deus, Ele reconhece a sua palavra para aquele que é eleito. Amém? Amém. Aleluia. Vocês não temem a Deus? Em outras palavras, vocês falam a respeito de Moisés, estão falando de mim. Se vocês não podem respeitar Moisés, vocês não me respeitam. Diz, não tenho eu provado entre vós que ele é meu servo? E vocês absolutamente não têm reverência para com ele. Irmão Branham diz que lição seria aquela para as pessoas deste dia? Nenhum respeito, nenhuma honra. Né? Quando nós, sendo cristãos, deveríamos ter uma atitude diferente como cristãos, até para o pregador denominacional, que irmão Branham diz, se ele é um pregador, trate-o como tal, trate-o como um ministro. Porque não podemos nós ter a atitude certa? Se o irmão está errado na doutrina, se é um pregador trinitariano, se é um pregador dualista, ainda assim, sendo um pregador, você deve render respeito a ele pelo ofício que ele está desempenhando e apresentando perante Deus. Porque é a coisa que o irmão Branham ensinou, é a coisa... O irmão Branham foi até para se encontrar com o Papa e disse, se ele quiser que eu chame de reverendo, de bispo, for, posso chamá-lo, mas agora ajoelhar-me perante o homem, beijar o seu dedo, isso eu não farei. Portanto, a questão é render respeito não ao homem pelo que o homem é apenas, mas pela palavra que ele defende. No erro, mas ele está tentando na sinceridade defender algo, respeite o homem. Se nós agirmos da mesma forma, como certa vez houve um debate, irmão Bosworth levantou para defender o profeta, e ali eles entraram numa briga de palavras, uma contenda, e esse fala, aquele fala. O irmão Branham diz, você entrou na lama com ele. Você fez a mesma coisa que ele fez. Se entrar um pagão, um descrente, ele olha e diz, aí quem é o crente e quem é o descrente? Todos estão agindo da mesma forma. Deveria haver uma diferença entre o santo e o profano. Né? Que quando Wesley estava passando certa vez, e alguém veio e disse, olha, eu não saio do caminho. Né? Que o Wesley estava tentando ir passar. Creio que era Wesley ou um dos mensageiros lá, dentro da era do Wesley, um daqueles reformadores, e encontrou com um homem grande na sua frente, e Wesley pediu para ele, deixa-me passar. Ele disse, não, eu não saio da frente. Eu não saio da frente por causa de um louco. Você é um louco. Hein? Você é um demônio, talvez ele poderia dizer. O homem tirou o chapéu e disse, mas eu sempre saio. Hein? A hora que você tem que saber ceder seu direito, diz o irmão Branham. Porque é isso que uma ovelha faz. Se nós entrarmos numa contenda, numa rixa, né, nunca poderemos ter a mesma atitude como a de Cristo. Amém? Esse era o cântico, um dos cânticos favoritos do irmão Branham. Ele dizia ser como Cristo. Né? É o que nós precisamos ser. Não seguir a igreja, que a igreja ela falha, a igreja ela tropeça, porque ela é uma mulher, ela foi feita desta forma. Mas nós seguimos um homem. Nós seguimos Cristo, qual é a palavra revelada. E nesta palavra nós somos fortalecidos. Amém? Aleluia. Aqui na mesma mensagem, não te estribe no seu próprio entendimento. Lendo aqui o irmão Branham, parágrafo 172, não te estribes no teu próprio entendimento, 172, diz o profeta, né, a respeito de um homem, o qual estava andando com Jesus, né, 171, houve um homem que se estribou no seu próprio entendimento, após ele ter sido chamado para participar do ministério da hora, do ministério do dia, o qual era Jesus Cristo, ele mesmo chamando seus apóstolos. E ele disse em João capítulo 6 que ele escolheu aqueles discípulos, mas um deles era o diabo. Né? Agora eu não digo que eu estou falando isso por causa do que eu tenho ouvido ou não, mas eu digo que assim é em todo tempo, que Deus tem um ministério, Deus tem que ter também aquelas pessoas que saem daquele ministério e que se rebelam contra o ministério.
Como João disse, saíram de nós, mas não eram nossos, porque se fossem nossos, permaneceriam conosco. Quem realmente detém hoje revelação em seu coração, não poderia se levantar contra a palavra que tem alimentado o seu coração e dizer que aquilo é do diabo, que é besteira, que é heresia, né? Nós temos que seguir a mensagem do profeta e saber que a palavra que nós temos hoje a oportunidade de ouvir não é para todo mundo. É somente para o eleito que tem a revelação, que consegue aceitar esta mensagem. Amém. Portanto, o espírito que a gente mostra hoje, se é ciúme, se é inveja, se é arrogância, já está mostrando que tipo de natureza nós temos em nosso coração. Porque o profeta diz, se você chama a atenção a alguém, tenta repreender acerca da sua conduta, seu posicionamento na palavra, e as pessoas saem arrogantes, esse espírito não é de Deus. Espíritos arrogantes não são de Deus. Nós deveríamos sempre procurar ser mais simples, mais humildes, porque o próprio Senhor, quando veio, ele veio em humildade, ele veio servir, ele veio se despojando da sua categoria de grandeza, de Deus, sendo espezinhado pelas pessoas, mas ele era o próprio Criador. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas ele não reivindicou autoridade sobre o mundo. Tanto que ele, quando olhou para uma figueira não tendo fruto, ele disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. Estava no seu direito. Irmão Branham disse, nem era tempo de fruto. Não era tempo para aquela figueira dar figos. E ele disse, ninguém coma de ti. Era o Criador, o próprio Deus. Agora, nós não estamos nesta condição de reivindicar tudo de todos. Porque ele próprio, quando veio, ele foi paciente com as pessoas, né? E nós temos que mostrar paciência com a palavra, né? Com o que está errado. Não nos ajuntarmos com o erro, mas temos que ser pacientes com Deus na sua maneira de tratar, para que nossos parentes venham a Deus, paciente com o homem. Porque Deus, ele é amor em si, e amor é correção. Amém? Aleluia. Houve um homem que se estribou no seu próprio entendimento. Seu nome era Judas Iscariotes. Não vejo como pôde ele ter feito isso. Ele havia caminhado face a face com Cristo, exatamente como fez Eva no princípio. Ele tinha visto a vindicação e tinha olhado para Deus na face, como fez Eva no frescor da tarde. Eva olhou para Cristo no frescor da tarde no jardim. Judas tinha se assentado no frescor da tarde no jardim do Getsemane, em muitos lugares, e tinha olhado para o mesmo Cristo. Ele o tinha ouvido ensinar e provar-se pela palavra, vindicados em ser o profeta de quem Moisés tinha dito que se levantaria. Jesus era a manifestação da palavra de um outro profeta. Assim como Apocalipse 18:11 é a manifestação da palavra do profeta, o qual disse que viria um ministério que teria que trazer aquelas mesmas revelações. Quando perguntaram se a noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento, ele disse, correto, esse é o ministério da hora. A noiva de Cristo, ela tem um grande ministério. Ela é formada de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Ele diz, ela terá um grande ministério, todavia tão humilde. É a vindicação da palavra de um outro profeta. Isso que é um profeta, não porque ele pode ter visões. Nós temos Oseias, nós temos Amós, nós temos profetas que levantaram e não fizeram nenhum sinal.